não posso deixar de falar aqui do trabalho assistencial espírita. Porque o trabalho assistencial espírita deve, na minha concepção, gerar aquilo que satisfaz, que traz a plenitude, que faz diferença, independente se os caminhos que ele encontra para isso, seja a satisfação de necessidades materiais, ou seja a satisfação das necessidades existenciais. Ora, o trabalho assistencial caminha com a evangelização. Da mesma maneira que o trabalho doutrinário, da mesma maneira que o trabalho mediúnico, da mesma maneira que todos os trabalhos que compõem a casa espírita, dentro e fora dela. A evangelização nos acompanha o tempo todo. Ora, se nós iniciamos alertando sobre as dificuldades que a realidade nos coloca hoje, e falamos da evangelização como este trazer a boa nova, como levar esta boa notícia de um amor ainda tão distante no seu ideal, né, em nossas vidas, é preciso hoje rever esse caminho. E aí a educação desempenha um papel tão importante. Mas não é a educação tão amarrada, tão autoritária, que marcou a nossa vida como brasileiros durante séculos e séculos. Espiritualmente falando, não imaginemos que vamos nos desvincular tão facilmente da trajetória de escravidão de índios e negros nesse país. Do quanto uma evangelização foi feita nesse país, pregando literalmente, a ferro e fogo, a palavra do Cristo. Se colocando acima e superior de muitos irmãos que aqui foram trazidos contra a sua vontade. E não tenho dúvida, não posso falar por vocês, mas de que eu mesmo participei destes mecanismos. E que me restam neste momento, se não enfrentar as duras adversidades da vida e reparar os danos causados, se a visão espírita nos permite isso. Quando falamos aqui da evangelização, implicando trabalho e implicando educação, é para que esta tarefa seja realizada como processo individual, mas também coletivo. Portanto, não é trabalho solitário, exige ser um trabalho educativo solidário. E o que é solidariedade, se não termos um sentimento para com o outro e um compromisso para estar também ao lado dele? É muito fácil para o Elder dizer que não tem alguns preconceitos. Alguns, porque tenho vários, e alguns não os reconheço como tais. O outro sabe, pelo olhar, pela palavra, pela manifestação do corpo, pelo gesto, quando eu tive ou não preconceito com ele. Mas mesmo que seja fácil e relativamente tranquilo para que eu verbalize que não tenha determinados preconceitos, no dia a dia, naquelas circunstâncias que nos chamam, que o cotidiano nos coloca, eu preciso fazer algo para superar estes preconceitos. E a evangelização é o espaço, é o convite a lidarmos com estas dificuldades. Porque é diante das dificuldades que nos chegam na voz do outro, que nós enfrentamos as profundas e duras restrições que nós temos com nós mesmos para abraçarmos o amor. Porque olhamos para o outro não como sujeito, mas alguém que está ali dependente de nós. Não olhamos para o outro como alguém que pode trazer uma aprendizagem importante para as nossas vidas,
mas alguém que sempre precisa mais do que eu dele. Não olhamos para o outro como um igual, com o qual nós vamos aprender muito, e que por uma circunstância da vida pode ser que hoje não esteja muito bem. Mas eu não tenho garantia nenhuma de como estarei no dia de amanhã. E tranquilamente, quantas vezes o Evangelho nos diz, as leituras de Kardec nos chama a atenção, de que o que está colocado para nós hoje pode não estar amanhã, nesta ou em outras vidas. Então, olharmos para estes mecanismos é rebuscar um esforço, sim, de orientação à luz do Espiritismo, pela imortalidade, pela reencarnação, pela própria evolução, pelo progresso, pela força das coisas, como nos diz o Espiritismo, mas exige muito além disso. Exige um esforço fundamental, que é essa busca de coerência, de uma atitude de viver com amor. Senão Jesus não teria dito que seríamos conhecidos por muito nos amarmos. Mas, infelizmente, hoje, somos reconhecidos por muito não nos amarmos. Por fazermos questão de nos distanciarmos de um outro que nós negligenciamos, viramos o rosto, e é quem mais necessita. Quantas vezes nossos colegas que nos antecederam nessas falas da Federação Paraibana chamaram a atenção para que exatamente no período mais duro de distanciamento social, é um momento que nos tem chamado às durezas mais difíceis da vida. A fome, a doença, a ausência de um trabalho que possa gerar renda e sustentar a família. Os alertas de um mundo em regeneração não são de agora, já vêm sendo feitos há muito tempo. Mas o momento é de educarmos a nós mesmos, de dentro para fora, de reencontrarmos-nos com o outro diante de todas as nossas dificuldades. Por isso, a evangelização para nós não é nada mais do que um convite a conviver. E aí entra essa palavra tão bonita de ação social. Se a evangelização é este convite à convivência, a ação não é nada mais do que estender o que acreditamos e falamos e sentimos além de nós, reconhecendo no outro, valorizando aquilo que ele é e não o que desejaríamos que ele fosse. Não porque consideramos isto ou aquilo importante para ele, mas é preciso reconhecer o seu território, a sua história, as suas relações. Ação social é expor-se para aprender, e não exclusivamente para impor e querer ensinar alguém. Não, mesmo que eu defenda uma ideia de uma educação parcializada daqui para o outro, essa negativa vai ter alguma reação que vai mostrar que é diferente. A realidade não sustenta mais esse tipo de postura. E quando a gente fala em fraturas sociohistóricas, o que é que eu estou fazendo objetivamente para superar e reparar essas fraturas? De diferentes sujeitos que exercitam, que compõem e que exigem hoje uma comunicação clara, transparência e muita coerência ética.